Espírito Santo, ajuda-nos a discernir sobre a Páscoa. Páscoa nos remete a ser livre, a viver a libertação das boas notícias, mas aqui, a partir dessa realidade, porque se assim não for, torna-se irreal falar de que Jesus vive dentro da Páscoa. O tema da elucubração ou reflexão minuciosa, no desdobrar da presente tarde de domingo, Deus dos malditos. Isto mesmo, Deus do maldito, Deus dos malditos. E me estribo e me baso no livro do Êxodo, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 2, ao qual declara e afirma, a qual eu afirmo a partir do versículo 1 e versículo 2 do livro de Êxodo, capítulo 15. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar um cavalo e o seu cavaleiro. Versículo 2. O Senhor é a minha força, é a minha canção. Ele é a minha salvação, Ele é a nossa salvação. Deus dos malditos. E elenque e enumero com a apregoada frase. Se Jesus não participar da minha realidade, não adentrar na minha existência, a minha existência que se fez um nascer, que se faz um nascer, que se faz no ir adiante, na decadência, no envelhecer até a morte, então não posso, em hipótese nenhuma, dizer que Jesus vive. Se Jesus não participar da minha realidade, se não participar da sua realidade, se não adentrar na minha existência, na sua existência ou na nossa existência, a minha existência que se faz no nascer, no ir adiante, na decadência ou no envelhecer até a morte, então não posso, em hipótese nenhuma, dizer que Jesus vive. Deus dos malditos. A figura de Deus contemplada pelos gregos, discorrida pelos seus pensadores, como Platão, Aristóteles, Sócrates e outros, não se encontra como partícipe no mover e no movimentar da história humana, de gente, a história formada por gente com suas imperfeições e inquietações. O Deus desenhado pelos gregos e representado por seus pensadores encontravam-se distante da realidade humana, com suas imperfeições e inquietações. Não muito diferente, os deuses pagãos, politeístas, cravados num determinado espaço e sem qualquer inserção na história de gente que nasce, que vai adiante, que adentra em decadência e morre. Em direção oposta, o Deus do êxodo, saída, descritos pelas vivências de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Pedro, de Tiago, de Amós, vai além de uma mera abstração, vai além de uma mera projeção do que devemos ser, vai além de um fundamento pleno ou de um princípio absoluto, vai além de uma ideia eterna, vai além de um caminho ético e moral a ser seguido por todos. Não e não. O Deus do êxodo, a qual começa na realidade limitada, condicionada, temporal de um povo, do povo hebreu, em suas particularidades e peculiaridades. Embora sem se prender, embora esse Deus não se prenda ali, e não se prendeu ali, e esse Deus rejeita e rejeitou toda tentativa de ser propriedade exclusiva de uns, apresenta-se com a ocupação de se atentar para as questões concretas e efetivas da vida. Falo das questões de gente considerada como maldita. Maldita por ser privada da liberdade. Maldita por ser órfão de justiça e de misericórdia. Maldita por ser humilhada e golpeada pelas mais variadas formas sórdidas de abusos, de arbitrariedades, de violências, de opressões demoníacas ou demônicas ou destrutivas. Eis o ponto central, eis o ponto de sustentação ao se falar de Páscoa, do Deus que chamou o povo hebreu e nos chama ainda hoje, agora, nessa tarde de domingo, para ser e viver em uma existência livre
condigna, justa, inconformada, radical e revolucionária a todas as multifaces de destruição da vida. Se opor a todas as multifaces de destruição da vida. Ali no Egito, os hebreus não tinham história, porque não eram livres, não eram humanos, escravos, não eram nada. Simplesmente, os hebreus eram peças descartáveis, encarcerados ao espaço determinante da escravidão e nada mais. Ao falar de Páscoa, somos levados a apontar para o Deus ser humano Jesus Cristo, que nos escuta, sem se prender às diferenças genéticas, raciais, sociais, econômicas, religiosas, políticas, étnicas. O Deus do Êxodo, o Deus da Páscoa, o Deus Jesus Cristo olha para os malditos. Porque os afligidos são tratados dessa maneira, malditos, rejeitados, abominados, repudiados, zombados, e propõem a aliança. A aliança para transporem toda a leitura de uma fé da boca para fora, do faz de conta, dos espaços dominicais, porque apresenta a liberdade e a responsabilidade para ser livre em justiça e em misericórdia, ser livre em respeito e em integridade ao outro em favor do outro. O outro diferente, o outro discordante, o outro até divergente, o outro que chora, o outro que ri, o outro que tem fome, o outro que duvida, o outro que nasce, o outro que vive, o outro que envelhece, o outro que morre. Conforme os textos do livro de Êxodo, capítulo 22, versículos 21 e 23. Êxodo 22 também, versículo 22 e 24. Em suma, Êxodo 22, entre os versículos 21, 22 e 24. Ora, o Deus dos malditos se dirige aos considerados esquecidos e irrecuperáveis pelos ditos e denominados homens de bem e de moral. O Deus dos malditos não renuncia o Deus dos malditos não renuncia àqueles sem esperança e desesperados. Gente refugiada, gente perseguida por sua fé, gente rebaixada por suas opções, gente tirada de sua humanidade, gente submetida à massa de manobra, gente corroída por ideologias de morte, gente contaminada por crenças que as separam e não as aproximam. Não há como negar. A libertação desencadeada no Egito aponta para Jesus Cristo, o Kairos, o Logos divino, o Deus ser humano Jesus Cristo, conforme está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Com o estabelecer de uma nova realidade, com o estabelecer de uma nova era, com o estabelecer de um novo tempo que ocorre, mesmo em lampejos, mesmo em fragmentos, mesmo em amiúdes, mesmo em fagulhas ou em récias, mesmo em pedaços, até a consumação dos séculos, quando ousamos vivê-la, quando ousamos viver essa nova realidade, mesmo em pedaços, mesmo em lampejos, mesmo em fagulhas, viver essa nova realidade, em nossa vida. Destarte ou logo, quando se aborda sobre a Páscoa, aborda-se sobre o Deus ser humano Jesus Cristo, sobre o Deus dos malditos, porque rompe com os arames farpados do sábado e vai à direção do samaritano, vai à direção do gadareno, vai à direção do centurião romano, vai à direção das mulheres. Presumivelmente todos são bem-vindos para estarem ao redor da mesa para partilhar a esperança dos novos começos. Vou adiante, o Deus dos malditos diz não aos sistemas, às estruturas, às matrizes mentais, aos preceitos de valores ou aos preceitos axiológicos ou de valores, às ideias de uns, a qual prejudicam as ideias de outros e muitos. As descartam, as dissolvem, as desfazem, as excluem. O Deus dos malditos já escolheu, sem nenhuma revisão ou refutação ou negação, fazer-se em cada ato, em cada sentimento, em cada desejo, em cada participação, em cada ir e vir da vida, da realidade, da existência, do hoje, porque o seu reino é chegado, não chegou, não chegará, é chegado, pronto e ponto.
Se assim não for, o Deus dos malditos será o ópio do povo dos bons e devotos. Esses bons e devotos, julgadores e condenadores da mulher levaram até Jesus por ter sido encontrada em adultério. Esses bons e devotos, julgadores e condenadores do outro, porque não se alinham à sua doutrina, à sua teologia, ao seu dogma, à sua verdade. Os bons e devotos, julgadores e condenadores do outro, mas não querem se envolver com os vazios do outro, não querem se ter as mãos em favor do outro. Os bons e devotos, julgadores e condenadores, entretanto, não se arriscam a seguir o chamado dessa libertação. E poucos se importam com aqueles que são assolados, afligidos e arruinados pelos revés, pelas oposições da vida. O Deus dos malditos quer que sejamos e atuemos nos exorcismos de todas as forças do mal. Sejamos exorcistas de todas as forças do mal. Do mal aqui, o mal da opressão, do mal das pedras de tropeço que escorraçam o homossexual dos templos, que fazem vistas grossas para os frágeis e vulneráveis, que se perdem em discussões tolas e banais sobre, por exemplo, se Jesus é o Cristo ou não, de quem será ou não salvo, de quem está predestinado ou não, enquanto muitos ao nosso redor estão abatidos e receosos. O Deus dos malditos configura-se como o evangelho libertador e restaurador, o resgate de nossa humanidade total e inegociável, a humanidade ao homem, a humanidade à mulher, a humanidade ao jovem, a humanidade à criança, a humanidade ao velho, a humanidade ao homossexual, ao heterossexual, ao negro, ao branco, ao índio, enfim, em suma, presumidamente à vida. O Deus dos malditos, assim como no Êxodo, não foge da situação de opressão e pressão do povo hebreu. Ele não fugiu da situação de opressão e pressão a qual o povo hebreu era submetido. O Deus dos malditos encarna-se na vida nada bela. A vida nada bela, a vida nada justa, a vida nada certa, a vida nada correta, a vida nada adequada. A vida nem sempre como esperamos, e o Deus maldito participa da vida de escravos. O Deus do maldito encarna-se nessa vida e toma a vida dos escravos para si e firma o caminho para uma existência libertada e livre, não perfeita, mas com integridade e dignidade. Grosso modo, isso pode ser visto como Páscoa. Isso é Páscoa, como um presente personificado em Jesus, o Cristo, para restaurar e reconciliar nossa própria concepção de existência, de ser, de viver, de espiritualidade de vida, de observar o Deus dos malditos, não faz conchavos com os filiados a toda a prática de anulação daquilo para o qual fomos criados. Fomos criados para sermos em bondade e em liberdade, para sermos em responsabilidade e humanidade, para existirmos para o outro. Sem sombra de dúvida, o Deus dos malditos apregoa ser o portador de más notícias para os parasitas da fé, para os salteadores da cruz de Cristo, para os sermões distantes da vida crua e nua. O Deus dos malditos bate o martelo por ser uma ofensa, por ser um não categórico, por ser uma resistência e uma rejeição a todas as conveniências dos homens, tanto seculares quanto religiosos, para não mexer nas regras do jogo. O Deus dos malditos não se permanece nas fronteiras do espiritual, do escatológico, do porvir, de uma compensação lá na frente, porque as engrenagens demoníacas e demônicas ou destrutivas agem na realidade e na vida. Alimentam-se do egoísmo e da indiferença, seja fora ou dentro dos templos. O Deus dos malditos abre as portas para os não aprovados, para os falidos, para os desacreditados, para os lançados à perdição, para eu e quem sabe para você, segundo o texto de Mateus, capítulo 21, versículo 31, afirma: deveras, acredito na Páscoa, como a presença do Deus do êxodo, do Deus da saída, em Jesus Cristo, como um não aos benditos das farsas, um não aos benditos das falsidades,
e um sim aos malditos, injustiçados, intolerados, marginalizados, humilhados, e não limita a uma questão de ausência ou não de posse. Então, hoje comemora-se Páscoa. Quiçá será a Páscoa a confirmação do êxodo da encarnação, a confirmação como a ressurreição que transcende a minha história, a nossa história, como fez com os hebreus, para demonstrar a ênfase da liberdade em favor dos não livres, acima de espaços e fronteiras. Ao falar de Páscoa, devemos passar pela cruz e pela ressurreição, voltada a libertar toda criatura, cada um de nós, de todos os poderes não criativos, não vivificadores, que não nos tornam, porque não nos tornam imagem e semelhança de Deus. Ademais, que Páscoa eu comemoro hoje? Será a Páscoa tirada das gavetas das tradições e relembrada para uma distração dominical? Ou será a escolha pela libertação dos cativos, pela cura dos doentes, pelo resgate dos assolados, como condição sine qua non de quem se considera discípulo de Jesus Cristo, como elemento ipso facto de quem acredita no domingo da Páscoa? O Deus dos malditos ainda nos chama para sermos vozes proféticas do êxodo encarnado, da Páscoa encarnada, da saída encarnada, na realidade da minha e da sua e da nossa existência. O Deus dos malditos nos chama para essa liberdade, a qual transcende a todos os estados, situações, estruturas as quais vidas têm sido encarceradas, e assim seja perpetrado, deliberado, estabelecido em Jesus o Cristo, no Deus ser humano Jesus Cristo, em favor do ser humano, seja aqui na minha realidade, na sua realidade, na nossa realidade. Amém.